Que bom ter cada um de vocês aqui nessa noite. Nós queremos, antes de qualquer coisa, agradecer a cada um pelo esforço. Eu tenho certeza que não foi fácil. O Flávio mesmo, vindo lá do Alpol, deve ter saído de lá ontem, né, Paulo, de manhã, para chegar aqui. O Flávio vai chegar aqui em tempo. Eu sei que é um sacrifício e que bom que cada um fez esse sacrifício. Porque, amados, se nós não fizermos assim, a gente não vai a lugar nenhum. Temos que dar a Deus prioridade, e dar as coisas da carne prioridade é natural para nós, mas as coisas espirituais, aí não. Aí exige de nós renúncia, a esse esforço e sacrifício. Abra, por favor, sua Bíblia. O título da nossa mensagem de hoje é A Importância de Conhecer. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em 1 São João, capítulo 2, verso 14. Lembrando que João está lá no finalzinho, né, perto depois de Hebreus, aí vem Tiago, Pedro e João. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Nós iremos nos ater à primeira parte do verso, mas leremos todo ele, mas a ênfase será basicamente na primeira parte do verso, quase que na primeira linha. 1 João 2, verso 14. Eu vou aguardar até que todos encontrem. 1 João, capítulo 2, verso 14. João 2, 14 diz, não é? Eu vos escrevi, pais, por quê? Porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então veja, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. João aqui dá um voto de confiança aos pais. Eu tenho certeza que vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Queridos, eu estive lendo essa semana um artigo que verdadeiramente prendeu minha atenção. O título era Os Paradoxos dos Nossos Dias. E o autor ali dizia que os paradoxos dos nossos dias são, e eu vou ler, temos largas rodovias, porém estreitos pontos de vista. A cada dia pagamos mais, mas possuímos menos. Nossas casas são cada vez maiores e nossas famílias cada vez menores. A cada dia temos mais conhecimento, porém menos sabedoria. Mais remédios, porém menos saúde. Mais especialistas e nem por isso menos problemas. Mais informação e nem por isso mais comunicação. Temos multiplicado nossas posses, porém reduzido nossos valores. Temos aumentado os anos à nossa vida, mas não temos aumentado vida aos nossos anos. Temos estado preocupados com a poluição do meio ambiente, mas não com a poluição de nossas almas. Buscamos a paz mundial ao mesmo tempo em que cresce a violência doméstica. Estamos buscando vida em Marte quando nem conhecemos o vizinho ao lado. Temos feito coisas cada vez maiores, mas nem sempre melhores. Vivemos numa época de comidas rápidas, mas de digestão lenta. Nos ensinaram a correr, mas não nos ensinaram a esperar. Nos ensinaram a falar, mas não nos ensinaram a ouvir. Nos nossos dias, os homens veneram o crucifixo, mas ignoram o crucificado. Têm Deus em suas bocas, mas nunca o permitiram chegar aos seus corações. Eu penso que muitos dos senhores seguramente já leram, ou pelo menos já ouviram falar
no livro escrito pelo pastor Bullion, intitulado Conhecer Jesus é Tudo. E, na verdade, o título escolhido para aquele livro, ele resume, em essência, a vida do cristão, mas surge uma pergunta inevitável. O que é que significa conhecer Jesus? Não é verdade? Porque atualmente a gente diz que conhece uma pessoa apenas porque já foi apresentado a ela. Não é? Você é apresentado a alguém, depois alguém diz, você conhece fulano? Ah, conheço. Porque um dia foi apresentado a ela. Às vezes até numa apresentação quase relâmpago, na verdade. Mas eu pergunto, será que é esse tipo de conhecimento superficial que João está se referindo quando nós lemos inicialmente 1 João 2,14? Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Queridos, o termo conhecer na Bíblia ele tem um significado muito mais amplo e muito mais profundo do que nós estamos acostumados a usar para essa palavra. Conhecer na Bíblia vai muito mais além do que um mero assentimento intelectual. Significa muito mais do que apenas possuir fatos ou informações a respeito da outra pessoa. Significa um relacionamento íntimo. Significa que nós temos estado em íntima comunhão ou relação com a outra parte. É interessante que a Bíblia usa essa linguagem, por exemplo, em Gênesis 4, verso 1, o texto lá diz, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. O que você entende por essa palavra, conheceu Adão a Eva e ela concebeu? Está falando do ato íntimo do casal. Nós lemos em Gênesis 4,17 que conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu. Depois vemos no capítulo 4, 25, tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela teve um filho. Depois a gente chega em Mateus 1, 25, falando de Maria, que José não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Então, conhecer aqui, queridos, se refere a este ato mais íntimo do casal. E é interessante notar que esses textos mencionados aqui descrevem exatamente isso. A união matrimonial ilustra o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a sua igreja. Por isso que Deus chama a sua igreja de a mulher. Não é isso? E na oração que Jesus fez, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, agora no Evangelho de João, São João, Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João. No Evangelho de João, capítulo 17, nos versículos 21 a 23, a gente encontra aqui Jesus orando e ele expressa qual é o seu desejo, ou o desejo de Deus para com cada um de nós. São João 17, versículos 21 até o versículo 23. Notem que as palavras de Jesus aqui são as seguintes. São João 17, versos 21 a 23. Vejam o que diz Jesus aqui. Lemos em São João 17, versículo 21, ele diz, para que todos sejam como? Sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso 22, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E no verso 23, e eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em quê? Em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Irmãos, por que seria tão importante conhecermos a Deus? Jesus nos oferece a resposta a esta pergunta, e eu diria que a resposta que Jesus oferece dispensa qualquer outra cogitação. Está aqui em São João capítulo 17, versículo 3, ou versículo 3, João 17, verso 3, Jesus diz, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Na sequência do verso. Aqui
conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Irmãos, nós lemos um artigo que saiu na Review and Herald no dia 5 de abril de 1887. Ali diz que toda a nossa vida espiritual será moldada por nossas concepções do caráter do Criador. Sabe, é de grande importância que a gente busque conhecer a Deus, um conhecimento experimental e não meramente intelectual. Um conhecimento de relacionamento, não apenas um conhecimento de informação, que se limita à informação. A maneira como nós compreendemos a Deus, irmãos, irá afetar nossa visão a respeito de todas as demais doutrinas bíblicas. A maneira como eu conheço a Deus e me relaciono com Deus determina a maneira como eu conheço os meus irmãos e me relaciono com eles. A vida do cristão, temos dito aqui reiteradas vezes, ela tem duas dimensões, uma vertical e uma horizontal. A maneira como nós nos relacionamos com Deus determina a maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Por isso Jesus disse que a lei de Deus poderia ser sumarizada em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. De fato, irmãos, é de grande importância que a gente busque conhecer a Deus. As imagens que a maioria de nós tem de Deus chegou até nós, talvez através de nossos pais ou através de outras pessoas que influenciaram nossas vidas. Eu me lembro de um incidente ocorrido quando, num acidente automobilístico, um pai muito amoroso perdeu a sua vida. E foi um choque quase insuportável para toda a família e especialmente para o pequeno filhinho do casal, o Roberto. E na tentativa de consolá-lo, a sua mãe dizia que seu pai estaria sob os cuidados de Jesus e que em breve Jesus iria reuni-los outra vez. E assim que o pastor da família chegou para a cerimônia fúnebre, o pequeno Roberto se aproximou dele, pegou na sua mão, olhou para ele e disse, com seus olhinhos cheios de lágrima: o senhor conhece Jesus? O pastor ele foi apanhado de surpresa com a pergunta daquela criança, naquele contexto de dor e consternação. E enquanto ele fazia uma pausa para refletir, a criança insistia: o senhor conhece a Jesus? E o ministro respondeu: sim, eu conheço Jesus. E então o garotinho acrescentou: o senhor vai falar com ele hoje? E o pastor disse: sim, eu vou falar com ele hoje. E o menino então disse: por favor, diga-lhe que eu estou sentindo muita falta do papai e peça para trazê-lo de volta para a gente precisa muito dele aqui. Mais tarde, aquele ministro confessou a um amigo que a pergunta direta e insistente daquela criança: o senhor conhece Jesus? Ficou ecoando por muitos dias em sua mente e o fez reavaliar profundamente a sua relação pessoal com Deus. O que dizer de você e de mim? Será que nós conhecemos a Jesus? Você quer ver se você conhece a Jesus? Como foi que você reagiu diante da última catástrofe que se abateu sobre você? Diante da última tragédia, diante da última dificuldade? Porque muitas vezes nós falamos de Jesus, cantamos sobre Jesus, pregamos sobre Jesus, quando tudo vai bem. Mas quando a coisa fica difícil, quando planos cuidadosamente elaborados fracassam, quando tudo que você planeja dá errado, aí fica um pouquinho mais complicado falar de Jesus e de fé. Um pensamento que eu li há um tempo atrás, eu acho que já compartilhei aqui com os senhores, mas que é apropriado para o momento, diz: a melhor forma de se medir uma árvore é quando ela está deitada. A melhor maneira de você medir a verdadeira estatura de alguém é quando ela está prostrada diante de alguma situação difícil. Porque na bonança todo mundo é alto, todo mundo é forte. Mas na hora da dificuldade, aí é que se mede a verdadeira estatura de alguém.
E, queridos, Deus nos admoesta através do profeta Jeremias. Se você não se importa em ler comigo Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, notem a admoestação que nos chega da parte de Deus através do profeta Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24. Veja só o que diz aqui. Jeremias 9, versos 23 e 24. Acharam? Então, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, aqui o texto nos diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, primeira razão para nós conhecermos a Deus, eu diria, devemos buscar conhecê-lo porque o conhecimento de Deus, queridos, um conhecimento experimental, traz perdão. Nós sabemos que 1 São João 2,12, ali diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. A segurança com que João coloca essas palavras é algo impressionante. Na verdade, categoricamente ele afirma: os vossos pecados são perdoados. Ele não diz serão perdoados. Ele está colocando o verbo no presente e não no futuro, e não coloque nenhuma condicional também. O verbo está no presente e é uma garantia absoluta. Nós podemos extrair uma lição muito importante daqui. Eu pelo menos assim o vejo, apesar de muitas vezes a gente não sentir o perdão, se verdadeiramente nós nos arrependemos, confessamos o pecado e não praticamos mais, a Bíblia nos assegura que ele está perdoado e esquecido. O problema é que nós temos dificuldades em perdoar aos outros e passamos a ter dificuldades em perdoar até a nós mesmos. A gente se especializa em viver do passado. Nós parecemos museus ambulantes. A gente vive carregando muita história passada, muita coisa antiga. Estão lembrados de um estudo que nós mencionamos aqui há um tempo atrás, de alguns estudantes do comportamento humano franceses, que eles chegaram à conclusão, depois de um estudo, que o ser humano gasta em média 85% do seu tempo pensando em coisas do passado. Gasta em média 10% do seu tempo antecipando coisas do futuro. Usam apenas 5% para o presente. E vê se você está muito fora disso aí. Compreende? Algo que aconteceu minutos atrás já é passado, brother. A água que passou não move mais o moinho. Mas a gente perde tanto tempo com coisas do passado ou antecipando coisas do futuro, coisas que nunca virão. Tem gente que tem medo de morrer de câncer e morre atropelado. Entende? Nós temos nossas fobias criadas por nós mesmos e que nos trazem insegurança, nos trazem instabilidade, nos roubam a paz, nos roubam o sono. A verdade é que nós precisamos confiar em Deus, nos lançar em seus braços. Um pensamento inspirado diz: no momento em que pedimos perdão com sinceridade e contrição, Deus nos perdoa. É maravilhoso, irmãos. Até a vontade de você se arrepender já é obra de Deus. Paulo diz que é Ele quem coloca em nós o querer e o realizar. Cada vez que você quer algo nobre, algo bom, foi Deus que colocou em você, em mim. De nós mesmos, Isaías diz que nós somos como imundos e as nossas justiças como trapos de imundície. De nós não sai nada bom, nada de bem. Verdade, queridos, é que a gente vê muitas pessoas carregando pesados fardos por toda a vida, passam a vida pedindo perdão por pecados que já foram perdoados, entende? Deus já as perdoou, porém elas nunca se perdoaram. Isso é terrível. Os senhores talvez já ouviram a história de uma senhora que estava caminhando na beira da estrada com um fardo enorme na cabeça, e de repente um caminhoneiro, quando passou, ficou com pena e parou e resolveu dar carona àquela senhora, e ela aceitou o convite, entrou na cabine, e o assento do caminhão era espaçoso o suficiente, mas ela continuou com aquele fardo no colo,
E o caminhoneiro, a uma altura da viagem, disse, por que a senhora não coloca isso aqui ao lado entre a senhora e eu? Aí põe isso aí em cima do banco para não ficar no seu colo. Ela disse, não, o senhor já fez um grande favor em me dar carona, o mínimo que eu posso fazer é levar isso aqui no colo. Às vezes a gente também faz assim, senhor, o senhor já me fez um grande favor em me perdoar, o mínimo que eu posso fazer é continuar carregando peso. Entendem? Nós precisamos, queridos, cooperar com Deus no processo. Outro motivo porque é importante conhecer a Deus é porque o conhecimento de Deus nos traz vitória. 1 João 2,14 deixa isso bem claro, queridos. Nós lemos inicialmente, o conhecimento de Deus nos traz vitória. Por isso é de grande importância que nós busquemos conhecer a Deus cada vez mais e mais, porque esse conhecimento, como lemos aqui em 1 João 2,14, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aí está a vitória, que nos advém do conhecimento de Deus. E corroborando com esse pensamento, Paulo, lá em Romanos 8,37, Paulo diz, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores, não somos apenas vencedores. Não é isso? Conhecer a Deus, queridos, traz confiança. Um outro fator importante de conhecermos a Deus que eu gostaria de abordar é que conhecer a Deus traz-nos confiança, traz-nos segurança, certeza, coragem e ânimo. Lembra, Moisés conheceu a Deus e por isso o Mar Vermelho se abriu, não é verdade? Abraão conhecia a Deus e por isso ele ofereceu Isaac em sacrifício. Isaac conhecia ao Deus de seu pai, por isso ele se deixou oferecer em sacrifício. Elias conhecia a Deus, queridos, e por isso ele enfrentou os 400 profetas de Baal e venceu, não é? Nós sabemos que Eliseu conhecia a Deus e por isso Eliseu fez um machado flutuar, desafiando as leis da gravidade, não é? Gideão conhecia a Deus e por isso com apenas 300 homens ele venceu um exército midianita numeroso, que a Bíblia diz que eram como a areia do mar. Esther conhecia a Deus e por isso enfrentou Naamã e, claro, livrou o povo judeu. Davi conhecia a Deus e por isso ele venceu o gigante Golias. Daniel, ele conhecia a Deus e por isso ele não temeu a cova dos leões. O que dizer de Jó, que conhecia a Deus e por isso suportou toda aquela prova, entende? Sadraque, Mesaque e Abdenego conheciam a Deus, queridos, e por isso eles não temeram a fornalha, mesmo que aquecida 7 vezes mais. Amós conhecia a Deus e por isso ele não temeu reprovar os pecados do povo da sua época. Estevão conhecia a Deus e por isso ele orava por aqueles que o apedrejavam, pedindo a Deus que os perdoasse. Paulo e Silas conheciam a Deus e por isso, ali na prisão, eles cantavam e as portas se abriram. João conhecia a Deus e por isso ele escreveu o livro de Apocalipse enquanto estava preso em Patmos da maneira mais injusta, pelo motivo mais injusto. A minha pergunta é, e você conhece a Deus? E eu conheço a Deus? Talvez não o suficiente como os heróis da galeria mencionada aqui há pouco, mas você e eu podemos conhecê-lo, queridos, e o melhor dia para a gente começar a conhecer a Deus, sabe qual é? Hoje. A melhor hora é essa aqui, agora, não é verdade? E o melhor lugar, aqui, onde estamos. Aqui é o ponto de partida. Eu ainda quero ler com você 2 textos. Um está em Apocalipse, se você não se importa, capítulo 2, versículos 4 e 5. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Notem as palavras dirigidas por Deus a você e a mim aqui nesta noite. Apocalipse 2, versos 4 e verso 5. Aqui diz, tenho porém contra ti, que fizeste o quê? Abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te
arrependeres. E agora o versículo 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até quando? Até a morte. E qual será o prêmio? Eu te darei o quê? A coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Irmãos, as promessas da Bíblia são para os vencedores. E Paulo nos diz, lá em Romanos, nós já mencionamos que em Cristo nós somos mais que vencedores. O último texto é Ezequiel, capítulo 18. Agora vamos ao Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 18, nos versículos 30 até o versículo 32. Penso que não poderíamos deixar de ler esse texto esta noite. Ezequiel 18, versos 30 a 32. Vejam só o que diz aqui. Ezequiel 18, versículos 30 a 32. Todos acharam? Nós lemos então: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Verso 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. E agora vem um apelo, qual é? Convertei-vos, pois, e vivei. Queridos, que Deus maravilhoso esse a quem servimos. Hoje vimos a importância de conhecer. Você não pode amar alguém que você não conhece. Concorda? E mesmo as pessoas que você conhece e um dia já amou, se você parou de relacionar-se com elas, o amor morreu. Ou não é assim? Quando eu saí do Brasil, eu tinha meus amigos, grandes amigos. Hoje eu chego lá, são apenas mais um na multidão. Não temos mantido a amizade. Com Deus não é diferente. Se você não mantiver a amizade com Ele, não buscar conhecê-lo e manter a intimidade, morre. É por isso que muita gente é apenas religioso, mas não é cristão. Vem à igreja para bater o ponto, para descargo de consciência. E são pessoas que não têm comunhão com Deus. E o diabo não quer que você e eu tenhamos, por isso que ele enche nossa vida de distrações. A gente tem falado muito nisso aqui. O que não faltam são distrações. Das ocupações às distrações, nós nos perdemos. Pai querido, nós te damos graças por essa reflexão trazida a nós pela Tua palavra e por este hino. Senhor, nos ajude a tomar mais tempo para Te conhecer. Por favor, nos ajude, Pai, a reorganizar nossas agendas, repriorizar nossas prioridades, colocando a Ti no topo da lista. Que possamos começar o dia contigo, passar o dia contigo e terminar o dia contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser a única Bíblia no mundo para aqueles que não têm outra para ler. Ajuda-nos, ó Deus, a viver cada dia como se fosse esse o último dia de nossas vidas, renunciando a qualquer coisa que possa vir a comprometer a nossa salvação. Pai, nós vamos deixar este ambiente, o que nós não podemos é deixar a Tua presença. Por isso, acompanha-nos e sê conosco continuamente. Habita em nossos corações, domina nossas vidas, controla nossas agendas, Senhor, e determine nossas prioridades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.